Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia! Com a graça de nosso Deus e Pai, estamos iniciando mais este dia e daqui a pouquinho, também com a graça e a permissão do Pai, vamos ouvir um pouquinho da palavra, alimentar a nossa alma com a palavra de Deus. Também daqui a pouquinho vamos fazer a oração. Oração é a nossa conversa com Deus, com o Pai, né? A oração que fazemos é um modo como nos comunicamos com o Pai. O Pai se comunica conosco através da sua palavra, Ele fala conosco. E nós, através da oração, falamos com Ele. Então, o diálogo é assim. Ele fala com você na palavra e nós falamos com Ele pela oração. E isso faz com que a gente receba bênçãos, respostas de Deus, provisão de Deus, porque como você vai ver na palavra de hoje, o Senhor, Ele não muda. Ele continua sendo o mesmo Senhor, rico em misericórdia, desejoso para perdoar, para purificar, caso você esteja no pecado. Ele quer salvar você, Ele quer dar provisão. A única coisa que Ele pede é que você creia nele e tome uma decisão de, a partir de agora, obedecê-lo. Porque crer significa aceitar o que Ele fala. E porque a gente aceita o que Ele fala, a gente põe em prática, né? Então não adianta você apenas ouvir a palavra. O Senhor Jesus falou isso, que aquele que apenas ouve, mas não pratica o que Ele fala, é um tolo, não é? É um homem que edifica uma casa sobre areia, né? Primeiro chuvisco que dá, a casa desaba. Mas a pessoa que ouve a palavra do Senhor e coloca em prática, essa pessoa é sábia, pois é como um homem que edifica a casa em cima da rocha. Quer dizer, o alicerce é outro, né? Pode chover e ventar, a casa não cai, tá bem? Assim a pessoa também. A pessoa que escuta o que Deus fala e põe em prática é um homem sábio que está edificando a sua vida sobre uma rocha. Quer dizer, a pessoa nunca vai desabar, nunca vai se abater. Ela pode ter as suas lutas, mas ela vence sempre. Ao passo que a pessoa que apenas ouve a palavra, mas não pratica, né? Qualquer ventinho que dá na vida aí, né? Qualquer problemico que surge, a pessoa parece que acaba o mundo, né? A pessoa desaba, a pessoa ela fica naquela depressão. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você fique forte, firme aí, porque você, além de ser abençoado por Deus, ainda Deus, através de você, pode abençoar muitas outras pessoas, tá bem? Então, antes da gente prosseguir, deixa o like para o canal, aperte o joinha, também inscreva-se em nosso canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações para você ser avisado quando lançarmos um vídeo novo, tá bem? Também aproveite aí o espaço dos comentários, coloque nomes de pessoas que você quer que a gente ore e nós oramos por todos os nomes. E quando você receber um coraçãozinho na sua mensagem, significa que nós lemos a mensagem e já transferimos os nomes para o caderno de orações, ok? Olha só o que diz Hebreus capítulo 13, versículo 8. Olha o que está escrito: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, o Senhor Jesus não mudou. Do mesmo jeito que Ele era quando esteve aqui na Terra, há 2000 anos, Ele é hoje e será para sempre. Quando você olha para o Senhor Jesus, você vê o quê? Você vê amor, você vê perdão, você vê poder, você vê bênção, não é? Você vê Deus em Cristo. O próprio Jesus falou isso. Certa vez, o Filipe, um dos discípulos, perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai. E o Senhor Jesus responde: Filipe, estou com vocês há tanto tempo e vocês não me conhecem ainda? Quem vê a mim, vê o Pai. Olha que revelação, gente. A gente sabe como Deus é olhando para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus nunca colocou doença em ninguém, então Deus também não coloca, tá bom? Quem pensa assim, que Deus coloca doença, está errado, tá certo? Olhando para Jesus, a gente vê que todos os que se chegaram a Ele com arrependimento foram perdoados, apesar de muitos erros que tinham, mas o Senhor Jesus perdoou. Então isso significa que o Pai também perdoa. O Pai perdoa a qualquer pessoa que de coração se arrependa e se achegue a Ele com todo o coração. Olhando para Jesus, nós vemos um Senhor que abençoou na vida material muitas pessoas, por exemplo, multiplicando pães e peixes
transformando a água em vinho, não é? Salvando aquela festa de casamento lá em Caná da Galileia. Nós vemos também o Senhor Jesus fazendo com que aparecesse uma moeda na boca de um peixe para que se fosse pago os impostos de Pedro e também do próprio Senhor Jesus. Então nós vemos que Jesus dava provisão para as pessoas. Assim, então, o nosso Deus também. Ele quer dar provisão para a gente, material aqui nessa terra. Nós vemos Jesus curando as pessoas. A vontade do Senhor Jesus sempre era curar. Assim também nós vemos o nosso Pai, que Ele quer curar. Então, tudo que Jesus é e fazia, o nosso Deus, o nosso Pai Celeste também faz. Então, o nosso Deus é um Deus de amor, mas tem um detalhe. Jesus também disse para aquela pecadora que foi pega em flagrante delito: vai e não peques mais. Ou seja, assim como o Senhor Jesus não quer que a gente peque, o nosso Pai também não quer que a gente peque. E por que Jesus falou para aquela pecadora que não era para pecar mais? Porque algo pior podia acontecer para ela. Ela quase morreu apedrejada. Só não morreu apedrejada pela intercessão do Senhor. Agora, em outra passagem, no Evangelho de João, capítulo 5, nós vemos o Senhor Jesus curando um homem que estava paralítico há 38 anos. E o homem foi curado imediatamente, né? 38 anos sem andar, Jesus o curou e ele deu um pulo e começou a andar, a saltar e louvar a Deus, né? Ele louvava a Deus de coração. Mas depois, um pouquinho mais tarde, naquele mesmo dia, o Senhor Jesus encontra aquele homem novamente e fala assim para ele: olha, você está curado, não peque outra vez, porque se você pecar de novo, você vai ficar pior do que estava. Jesus falou isso lá em João capítulo 5, versículo 14, olha a referência bíblica aí. Então, Deus também não quer que você fique no pecado. Às vezes o diabo engana a pessoa, colocando no pensamento dela assim, olha, pode pecar que não tem problema, Deus é bom, Ele perdoa tudo. Sim, mesmo que você tenha pecado, se você se arrepender, a hora que você se arrepender, o Senhor vai te perdoar, mas as consequências do pecado Ele não vai tirar. Todo pecado traz maldição, então não seja besta, desculpa a expressão, não seja besta de ficar pecando, brincando com Deus. Porque, repito, apesar do Senhor perdoar você, muitas consequências do seu pecado não tem o que fazer, você vai ter que colher. Você vai ser responsabilizado pelas maldições que vierem, tá bem? Então, assim Jesus era, Deus é assim também. E mais, o Senhor Jesus, como diz o texto aqui, Ele não mudou. Você pode apelar a Ele, porque as pessoas na época do Senhor Jesus, apelavam para Ele e Ele ouvia e Ele respondia e Ele as abençoava e fazia na vida delas o milagre que elas precisavam. Assim hoje também nós podemos pedir ao Pai no nome do Senhor Jesus e o Pai também vai nos abençoar quando nós orarmos com sinceridade, quando nós orarmos com confiança, com convicção, não é? Por isso que antes de orar, seria bom você pedir perdão a Deus por algum pecado que tenha cometido, se é que cometeu algum pecado, não é? Tem pessoas que falam, não, pastor, eu já pequei antes, mas depois que eu pedi perdão da última vez, eu nunca mais voltei a pecar, nunca mais voltei a cometer aquele mesmo pecado. Eu sei que eu não sou perfeito, ainda sou falho, mas, nossa, eu não ando mais naquela vida errada. Eu cortei aquilo que é errado da minha vida. Então, se for o caso, meu filho, porque nós vamos orar daqui a pouco e você vai pedir coisas para Deus, né? Só que para receber coisas de Deus tem que estar em ordem, não pode estar no pecado. Então, se for o caso, antes de você fazer a sua petição ao Senhor, peça perdão a Ele, tá? E Ele vai te perdoar, mas tem que ser firme na sua posição, tá? Não pode ficar pedindo perdão para Deus e voltando no mesmo pecado toda hora, né? Senão você cai naquela palavra da Bíblia, olha aí, que diz que a porca lavada volta para o lamaçal e o cão volta para o seu próprio vômito. Você já viu o cachorro comer o próprio vômito? Eu já vi, é nojento, né? A porca você pode dar, ou o porco, né? Você pode dar um banho no porco, né? Um banhaço daquele com shampoo e tudo mais, né? Tu coloca talco, perfume, põe um lacinho no pescoço do porco, solta ele para ver onde é que ele vai. Ele vai correndo para o chiqueiro de novo, para a lama, para se sujar de novo, né? Então é assim. Então não faça isso, tá? A hora que você se acertar com Deus, para você que precisa se acertar, não volte mais atrás, porque Deus tem tudo para fazer na sua vida, mas você tem a sua parte a fazer também.
ok? Vamos orar a Deus agora? Você gostaria de colocar um copo com água aí perto do seu aparelho para a gente poder orar? Coloque um copo com água aí, no final nós vamos pedir a Deus para abençoar essa água, consagrar essa água e você vai bebê-la pela fé. Tenha certeza que Deus vai te confirmar, está bem? Oremos ao Pai então. Senhor nosso Deus e Pai bendito e santo, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não mudou. Nós conhecemos o Senhor olhando para o Senhor Jesus Cristo. E do mesmo jeito que o Senhor Jesus era amor, perdão, era longanimidade, paciente, ele era a própria paciência na realidade. Do mesmo jeito que o Senhor Jesus dava provisão e curava aqueles que o procuravam, assim é o Senhor também, Pai. Também do mesmo jeito que as pessoas que estavam no pecado iam procurar o Senhor Jesus para serem perdoadas e purificadas do seu pecado, assim o Senhor também faz. O Senhor não mudou, assim como a tua palavra diz, o Senhor é o mesmo hoje, ontem e será para sempre. Então, meu Pai, eu te peço, perdoa essa pessoa que te pede perdão pelos seus erros, perdoa essa pessoa, Pai, que está arrependida pelos erros que cometeu. Purifica essa pessoa agora, meu Pai. Essa pessoa que andou errando, falhando, tendo mágoas no coração, falando mal das pessoas. Essa pessoa que caiu na fornicação, ou no adultério, ou no vício do cigarro, da bebida, das drogas. Essa pessoa, Pai, que fez, enfim, alguma coisa que não convém, alguma coisa errada, cometeu algum pecado. Pai, perdoa essa pessoa em nome do Senhor Jesus. Perdoa as palavras sem sabedoria que ela falou na hora do nervo, no momento, meu Pai, do nervosismo. Perdoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também, Pai, eu te peço, então, cura essa pessoa que já te pediu perdão. Entra com a tua mão poderosa para arrancar essa enfermidade do corpo dela. Tira, meu Pai, esse caroço, essa infecção, essa inflamação, toda a dor na cabeça, a dor nas costas, a dor nos ossos, nas juntas. Meu Pai, purifica esse corpo, tira essa doença, tira essa enfermidade e as dores também. Opera um milagre, Pai, nessa pessoa que está pedindo pela cura, nos rins, nos pulmões, no fígado, no pâncreas, no baço, no estômago, na vesícula, nos intestinos fino e grosso. Também, meu Pai, no canal do reto, essa pessoa que pede pela cura da mama, as suas mamas estão com nódulos, Pai, cura, faz desaparecer essa enfermidade em nome do Senhor Jesus. Cura esse sangue, Pai, esse sangue que está contaminado por algo. Limpa esse sangue, Pai, desse mal. Restaura os ossos dessa pessoa, meu Pai. Também a mente dela. Tira, Pai, esse mal chamado de Alzheimer. Tira, meu Pai, a arteriosclerose. Limpa as veias, Pai, do cérebro dessa pessoa. Essa pessoa que teve o AVC. Meu Pai, faz uma restauração no corpo dessa vida. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa a vida financeira, abençoa a vida material e que este dia, Pai, seja um dia de enormes vitórias para essa pessoa que vai sim confiar no Senhor o dia todo e vai ver que o Senhor, meu Pai, vai ajudá-la, porque a tua palavra diz isso. A tua palavra diz que o Senhor Jesus ajudava a todos que o buscavam e que o procuravam. Então o Senhor também ajuda, porque como Jesus era, o Senhor é. Portanto, Pai, te damos graças pela resposta. E para finalizar esta oração, meu Deus, eu te apresento esse copo com água, te peço, abençoa, Senhor, esse copo com água, consagra. E no uso que essa pessoa fizer desta água, Pai, bebendo, passando em algum lugar do corpo, jogando em algum lugar, Pai, eu te peço, confirma a fé que essa pessoa tem na sua palavra e na certeza da bênção derramada, te damos graças em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém e graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, acabamos de orar. O que você faz agora? Beba da água se você colocou, não é? E medita nessa palavra, tá? Deus não mudou, Ele está com você de agora até a eternidade, mas como vivemos um dia de cada vez, confia que para o dia de hoje o Senhor vai dar toda a provisão que você necessita. Está bem? Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima.